Bom dia, meus queridos. Décimo sexto dia, estamos iniciando aqui a live Inteligência Financeira por trás do livro de Provérbios. Hoje terei a honra de estar aqui com a minha amiga Cássia Dias, Master Coach, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa sábia também. Minha esposa Marciana, seja bem-vinda, minha querida, minha amada. Dá uma olhada aí, por favor, no som, se me ouve bem, se o som de fundo está muito alto, está muito baixo. O Everson, seja bem-vindo, Everson, meu querido. Deus vos abençoe, meu irmão. Ontem a live foi extraordinária, apesar de no finalzinho nós termos ali um desajuste, mas aviso vocês que em breve teremos novamente aqui outra live extraordinária. 21 e dia 28 estarei aqui novamente com o Everson, sugando um pouco desse conhecimento dele. A Cássia está entrando, seja bem-vinda, Cássia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem por aí? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo. Me ouve bem, Cássia? Tudo tranquilo aí? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Deixa eu falar, se por um acaso der uma travadinha, que ontem a gente teve um probleminha com o Everson, né? Se der uma travadinha, às vezes ela cai, mas aí em seguida eu já mando o convite, tá? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem. Cássio, só vou fazer uma oração rapidinha aqui, aí a gente já inicia. Paizinho querido e amado, mais uma vez estamos reunidos aqui nessa manhã para entregarmos o melhor de nós, que somos nós mesmos. Que o Senhor possa nos usar para que o Senhor possa alcançar outras almas. Que o Senhor se faça presente, Pai. Nos dê o entendimento da Tua palavra, nos mostre aquilo que o Senhor deseja que nós absorvamos e que nós possamos transmitir. Usa a Tua serva Cássia, usa esse Teu servo, nos diminua para que o Senhor cresça sempre, Pai. Se faça presente, derrame o Seu Espírito Santo sobre as pessoas que estão assistindo, sobre aquelas que ainda virão, Pai. Prospere-as em todas as áreas de sua vida. É tudo que nós te pedimos e desejamos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Cássia, minha querida, para ficar gravado e para as pessoas que estão aí nos assistindo, nos fale um pouco de você, seu trabalho, fique à vontade. Bom, gente, eu sou a Cássia, sou pedagoga, sou master coach, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta também, especialista em gestão de emoção e inteligência emocional. E eu venho num percurso aí de um tempo aí de desenvolvimento, de autoconhecimento. Eu comecei minha caminhada no autoconhecimento em 2012, né? Foi onde eu fiz um mergulhozinho em 2012, né? Eu já havia sido formada em pedagogia, já tinha uma pós-graduação, mas houve algumas situações na minha vida que fez com que eu mergulhasse um pouco mais. Isso foi em 2012. E de lá para cá eu não parei mais, né, de buscar. Em 2017 foi onde eu tive um encontro maior, né? Foi um encontro com o meu propósito de vida. E de lá para cá foram muitos cursos, muitas formações, né, para que eu pudesse estar em conexão com os meus clientes e primeiro me transformar, para depois transformar, ajudar pessoas, né, a se transformarem. E eu falo que esse caminho é um caminho muito, muito bonito. Depois, no final, eu vou fazer uma partilha da minha história, porque tem muitas coisas aqui desse capítulo 16 que vem de encontro diretamente com a minha história. Né? E depois, no final, eu vou fazer uma breve aí, falar um pouco da minha história, partilhar com vocês, né, do que esse Deus maravilhoso faz na vida da gente. Né? Então, amém. É isso. Legal, Cássia. Nesse capítulo. Tá travando. Vai falando para mim aí, viu, pessoal? Se está travando aqui, que às vezes até cai aqui, eu não fico nem vendo, a gente continua falando e não percebo. Ô, Cássia, sobre esse capítulo 16, o que você extraiu? Qual foi a inteligência emocional voltada para a sua área, para a sua vida, para a sua experiência? O que você achou de interessante? O que te saltou aos olhos?
Então, eu separei algumas partes, né, para a gente estar comentando aqui, alguns versículos que eu achei muito interessante. No final, eu vou fazer uma colocação, né, junto com a inteligência emocional, junto com a minha história, com a inteligência emocional. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de alguns versículos que eu achei muito importantes. Primeiro, eu começo com o versículo de número 1, né? O homem faz seus projetos, mas a resposta vem do Senhor, né? A minha versão da Bíblia está desse formato. O que ocorre? Nós podemos fazer muitos planos na nossa vida, né? A gente tem muitos planos, a gente tem muitos sonhos, mas se isso não tiver no coração de Deus, se o nosso plano, se o nosso projeto não estiver alinhado com o propósito de Deus, para nós, a gente às vezes vai caminhar e não vai sair do lugar. Ou muitas vezes a gente vai caminhar naquele projeto e ele pode não ser bem sucedido, ou pode também, por ele talvez ser um propósito que só vai atingir a nossa vida, ele não tem para Deus aquele valor tão grande. Porque para Deus um propósito maior tem que atingir a minha vida, a sua vida e a vida de todos ao nosso redor, né? Então, por vezes, nós ficamos batendo em alguns projetos, nós ficamos, às vezes, até brigando com Deus, né? Conversando com Deus e brigando com Deus, mas aquele propósito pode ser que não esteja alinhado com o propósito que Deus tem para a nossa vida, que é um propósito muito maior que vai, além de atingir o meu coração, vai atingir o coração de várias pessoas. E isso é um conflito muito grande, né? Porque as pessoas não entendem. Isso às vezes leva à frustração, leva também a depressão e a outras doenças, porque as pessoas não entendem. Às vezes o meu sonho é tão... Aí eu falo, nossa, mas é um sonho tão bonito, mas não está no coração de Deus. Se não está no coração de Deus, provavelmente, se eu conseguir realizar esse sonho, pode me trazer sofrimento, né? Isso é uma coisa muito forte, né? No versículo número 1. No versículo número 2, diz assim, a pessoa pode achar que a sua conduta é certa, mas é o Senhor quem examina as consciências. Muitas vezes a gente quer julgar a conduta do outro ou quer julgar a nossa própria conduta achando que é certa, né? Só que o que acontece? Deus conhece o nosso coração, Deus sabe das nossas intenções, né? E não adianta a gente querer enganar a Deus, lubrificar a Deus. Ele sabe da intenção de cada um no coração, né? Então, não adianta a gente querer fazer essa barganha com Deus, porque ele só vai fazer com que os seus planos se realizem se estiver alinhado, voltado a exaltar a glória do reino dele. Se eu não tiver com esse propósito alinhado a isso, não adianta eu querer ficar batendo de frente com Deus, pedindo para Deus ou tentando enganar Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Nosso coração, ele é transparente, né? A gente pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus, né? Não tem como enganar a Deus. Perfeito, viu, Cássia? Esse que você leu foi qual, Cássia? Assim, a hora que você falou o número dele, deu uma travadinha aqui para mim. É o Provérbios 16, né? O versículo de número 2. Ah, tá. Né? Que fala assim, na minha versão de Bíblia diz assim, a pessoa pode achar que a sua conduta é certa, mas é o Senhor quem examina as consciências. E ó, pra você ver que bacana, na minha versão tá assim, ó. Por isso que é legal a gente ter sempre duas pessoas, cada um com uma versão diferente. Na hora que eu vou estudar, às vezes eu coloco 2, 3 aqui. Né? Na minha tá assim, ó, todos os caminhos do homem parecem certos aos olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Não é verdade? E é bem isso que você está falando. Qual que é o seu motivo? Às vezes a gente está fazendo alguma atitude, está fazendo algum projeto, só que aparenta alguma coisa, às vezes para conseguir determinada situação, determinada vantagem, vamos falar. Só que Deus, ele olha lá no coração, né? O que está te motivando a fazer o que você faz? E a gente teve uma live, agora não vou lembrar com quem, olha, até me perdoe, esses dias, que foi bem isso.
acho que foi com o pastor Herbert, lá dos Estados Unidos. Ele falou assim, o que te motiva de verdade? O que está por trás do que você faz? Por que você faz o que você faz? Olha, é forte isso, né? Exatamente, né? Que vem de encontro àquilo que eu disse, né? Quando o projeto só me favorece, né? Um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho, somente me favorecer, não tem por que Deus dar a bênção, né? Eu não estou favorecendo mais pessoas, eu não estou indo de encontro com o coração dele, né? Com o sonho que ele tem para minha vida. Então, como é que ele pode abençoar esse projeto? É muito difícil, né? E às vezes a gente quer caminhar com nossas próprias pernas, né? Não é verdade? E é onde vem as frustrações, as decepções, as quedas no meio do caminho. Você falou agora há pouco, eu achei bonito, né? Que assim, às vezes a gente teima, que na cabeça da gente é bom, é um projeto, às vezes não tem nada de mal nele, pelo contrário, às vezes a gente olha aquele projeto e fala assim, além de me ajudar, vai ajudar muita gente, não tem nada de lícito, não estou passando a perna em ninguém, né? E por que não dá certo? Por que Deus não abençoa? Igual a gente fala, né? Só que é como você falou, ele tudo sabe, né? Ele vê lá na frente. Então, às vezes ele está vendo que muitas pessoas não entendem, né? Às vezes ele fala assim, não vou te dar, talvez agora, porque você não está pronto, ou então nunca vou te dar isso, porque se eu te der, você vai perder a minha presença, né? Ou então Deus, vou te perder. Então, ele conduz a gente. E se a gente souber esperar, como está na palavra de Deus, né? Descansa no Senhor teu Deus. Se a gente descansar nele e aceitar que aquilo ali não é para dar certo, a gente fala assim, eu quero muito, mas a última palavra é do Senhor. Né? Ele vai fazer com que venha algo muito melhor para a gente. Né? Só que tem que confiar. Exatamente. E o Everson colocou aqui para nós aqui. Por maior que sejam os nossos sonhos, os sonhos de Deus é maior para nós. É bonito isso que o Everson escreveu aqui. Muito bonito. É bem lindo, exatamente bem lindo. Isso, né? Deus sabe. Né? E isso tudo só em 2 versículos desse 16, né, Cássio? Exatamente. E Deus sabe, né, dos nossos sonhos, e Ele sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes a gente teima, mas Ele tem o melhor, né? E a gente precisa confiar nisso, né? Precisa se entregar a isso e confiar, né? Que é o papel, acho que é a tarefa mais difícil, né? Confiar no que Ele tem para nós. Eu acho que esse é um propósito mais difícil de todos, né? No versículo 3, diz assim: confia ao Senhor tudo o que você faz e seus projetos se realizarão. Né? Continuando isso que a gente está falando aqui. Declarar que eu dependo dele, né? Que eu preciso dele, chamar ele para que ele esteja presente nos meus projetos, né? Fazer aquela oração com ele sincera, de realmente confiar nele, depositar nele a confiança. Porque por vezes a gente diz, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou, né, em oração, mas eu digo que eu confio nele, mas eu não me entrego totalmente a Deus, mas, né, gostaria que fosse desse formato. E se ocorre de um formato diferente, se aquele projeto não sai daquela maneira, aí vem aquela frustração naquele sentido assim, poxa, mas eu confiei em você, e esse projeto não saiu desse formato, né? Esse sonho não se realizou, ou seja na área profissional, seja na área pessoal, ou qualquer área da minha vida. Mas por que isso não se realizou? Né? Existe um para quê, né? Não é um porquê, existe um para quê que isso não se realizou. E se eu não me entrego de coração, né? Se eu não me entrego de coração a ele, né? Por que ele vai realizar algo se eu não me entreguei? Né? Se eu não me dei por inteiro para ele, se eu não confiei na palavra dele também, né? Então tem tudo isso também. A questão do saber esperar, né? De eu controlar minhas emoções, né? De eu entrar nessa parte um pouco mais aí da inteligência emocional, controlando as minhas emoções, controlando meus sentimentos, sabendo que existe um tempo para todas as coisas, né? Existe um tempo para todas as coisas. E ele sabe qual é o tempo certo da colheita. Não é nós que sabemos. A gente quer colocar o passo mais à frente, mas às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E na maioria das vezes não é o tempo de Deus, né? E a gente fica teimando com isso. A gente fica teimando com isso.
Isso é muito sério, né? Quando a gente realmente entrega os planos para Deus, né? Ele quer que você tenha compromisso com Ele. E ele não quer que você realize algo pela metade, ele quer que você faça com excelência. Então, talvez ele não te entregou algo ainda que você sonha tanto, ou que eu sonhe tanto, porque ele está te capacitando para que isso aconteça, né? Ele está te moldando, ele está fazendo, talvez ele está te realmente fazendo igual aquele vaso, né? Transformando, moldando, para que você realmente esteja apto a receber para depois realizar, né? Porque não adianta nada eu receber e eu não estar pronta para aquilo ainda, né? Isso é muito sério, né? E a gente vive Verdade. isso na nossa vida, né? Muitas vezes, né? E Muitas da vezes. capacitação, né, Cássia, me veio agora, a, enquanto ele está nos capacitando, quando a gente se entrega, quando a gente coloca nossos sonhos, nossos planos aos pés da cruz, quando ele começa a nos capacitar, eu ouso falar que 99% das vezes no escuro, né? É na solidão, é quando a gente está sozinho, quando a gente não está sendo visto, quando ninguém tá, tá, tá julgando o nosso trabalho. E ele é tão lindo que ele nos capacita, quando nós estamos sozinhos, nos capacita assim para quê? Para que a gente tenha bagagem. Para Deus é assim, quando você não está sendo visto, quando você não tá colhendo já os frutos, você continua entregando o seu melhor, quanto melhor você entregar, quando ninguém está vendo, maior será a sua plateia daqui a alguns anos. Né? Quanto mais você estuda, no caso, acho que a Larissa, esses tempos atrás, que está aqui, uma jovem lá do grupo de jovens Paranavaí, estava estudando para fazer uma prova. Quanto mais sozinho você está estudando para fazer essa prova, mais Deus está te vendo e na hora certa Ele vai te honrar, que foi o que aconteceu. Quanto mais sonhos você tem, e você está batalhando, mas ninguém está vendo. Tem uma metáfora da árvore que minha esposa fala bastante. Quando a gente vê 1 metro de árvore para fora ali, se é aquela que vai crescer alto demais, ela tem no mínimo uns 10 a 15 metros de raiz para dentro da terra. Então, assim, primeiro Deus vai trabalhar na sua raiz. Né? Então, vai ser um tempo longo, talvez ninguém vai estar te vendo, você não vai estar vendo resultado nenhum, só que ele está trabalhando na raiz. Então, a hora que você florescer, que você começar a crescer, você vai alto, você vai longe. Né? Ao contrário, por exemplo, daquelas pessoas que se julgam sábias por si mesmas, não por Deus. Não entendem que tudo vem de Deus. Elas até conseguem, às vezes, uma explosão de sucesso dentro da área de cada um. Só que é como aquela árvore que cresce rápido demais, mas a raiz é frágil, a raiz é pequena. Qualquer ventinho que dá, qualquer turbulência que dá, aquela árvore vai tombar e vai cair. E ao contrário daqueles que estão com os Deus, né? Aqueles que estão enraizados, que estão aos pés da cruz. Deus vai tratar, vai cuidar, vai tirar as chagas, vai tirar os maus, vai tirar as doenças, para que aquela raiz cresça profunda, cresça firme, cresça forte, e a hora que o seu tronco de sabedoria, o seu tronco de esperança começar a florescer seus projetos, seus sonhos, aí vai crescer alto, vai frutificar, vai ajudar outras pessoas, e é um mal que a gente tem, né? Eu até me coloco, às vezes você olha alguém, fala assim, a pessoa está lá fazendo sucesso na área dela. Quando eu falo sucesso, gente, não é fama, não é riqueza, a pessoa está próspera ali, ela está indo bem, tudo que faz dá certo. A gente olha e fala, deu sorte. Aí, assim, se você se permitir a conhecer a pessoa, sentar para tomar um café, você vai ver a sorte que ela deu aí. Foram 10, 15, 20 anos ralando, errando um monte para poder estar naquele momento que ela está dando certo. Né? Então nós somos muito injustos com as pessoas e com nós mesmos, né? Que a gente até se mede com a régua do outro. A gente sempre fala, né? Existe uma frase que eu acho muito, muito forte. Nunca meça, né, o seu valor e a sua vida com a régua dos outros, né? Porque a régua do outro nunca vai ser a minha régua. O valor que o outro... os valores que o outro tem na vida, os sonhos, os projetos que o outro tem na vida e aquilo que ele acha importante na vida dele,
nunca vai ser o mesmo que o meu, né? Muito difícil ter essa conexão. E o caminho que o outro percorreu nem sempre vai ser o meu caminho, né? Então, é por isso que é importante, né? Você olhar para a história do outro sem o julgamento. Porque você não sabe, o outro está no sucesso, na prosperidade, né? Na vida abundante que Deus sonhou para a vida dele. Tá, mas e qual o caminho que ele percorreu para chegar até lá? Será que tudo foi flores? Será que ele não teve noites de choro? Será que ele não teve decepção? Será que ele não caiu? Será que ele não teve que se levantar quantas vezes? Né? Então, a gente, às vezes, o humano, ele tem um olhar, assim, muito pro, nossa, o cara tá bem, nossa, né? E de não enxergar a conquista dele, né? O quanto que ele passou, o caminho que ele percorreu de sofrimento, talvez, para chegar até lá, né? Então, por isso que é importante que a gente reconheça o nosso valor, reconheça os nossos projetos, os nossos sonhos, e que a gente valorize as nossas pequenas conquistas todos os dias, né? Porque cada um sabe o peso que tem carregar o seu próprio balde, né? Eu diria assim, cada um sabe o peso que tem carregar o seu próprio balde. Ninguém vai carregar o meu balde, ninguém vai carregar o seu balde, né? Por você. Então, assim, muitas vezes a gente é injusto, né, com as pessoas, né? A gente não olha para o ser humano num total e enxerga ele num contexto geral, né? O Everson colocou aqui, ó, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? É bem verdade isso, né? Nós somos um barro na mão de Deus, né? Ele faz com que a gente conquiste aquilo, ele nos molda para que aquilo aconteça, né? Continuando um pouquinho aqui, o versículo 16 diz assim: mais vale adquirir sabedoria do que o ouro, e é melhor adquirir discernimento do que a prata, né? Um ponto de encontro um pouquinho do que a gente está falando, né? A sabedoria, a nossa inteligência, né? Deus nos fez pessoas capacitadas, inteligentes, semelhantes a Ele na inteligência, né? Ele deu inteligência para que a gente use, né? E a gente às vezes quer conquistar coisas materiais. Claro que tudo isso é consequência na nossa vida, né? Eu falo que a riqueza não é só... Mas a riqueza não é só riqueza material, né? A fonte de riqueza nossa vai muito além disso. É eu estar bem em todas as áreas da minha vida, né? Pessoal, profissional, saúde, relacionamentos, eu estar em conexão com Deus, todos os pilares da nossa vida, né? A riqueza não é só o dinheiro, né? É estar bem em todas as áreas da minha vida. E isso, né? Muitas vezes as pessoas colocam isso em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, mas não é. Esse não é o intuito. Esse, na verdade, pode ser que seja o nosso destino final, né? Ter um valor para que a gente consiga viver a nossa vida com dignidade, né? Com prosperidade. Mas esse não é o intuito do caminhar, de viver esse caminho. Não pode ser o objetivo. Nunca vai poder ser o objetivo. Porque se a gente vive desse formato, a gente nunca vai estar alcançando a abundância de Deus na nossa vida. Aquilo que ele sonhou para nós, né? A gente só vai estar vivendo pelo hoje, né? Pelo bem material. E isso é passageiro. Um dia você pode ter tudo e no outro dia você pode não ter nada. Né? A vida é uma dança das cadeiras, né? Um dia você pode estar sentado, outro dia você pode estar caído lá. Então, é muito sério isso, né? E tem pessoas que colocam isso em primeiro lugar na vida dela. Se eu não estiver bem financeiramente, minha vida não está bem. Só que ok, e as outras áreas da sua vida, como é que tá? Né? Como é que tá o teu relacionamento com o teu esposo, sei lá, com o teu namorado? Como é que tá a tua vida espiritual com Deus, né? Como é que tá o ajudar o outro, né? A caridade? Como é que tá o seu lazer, o seu tempo de lazer com a tua família? Como é que tá a sua área emocional? Como é que você está lidando com a tua área emocional? Você está bem? Você está conseguindo? Você está tendo noite de sono tranquila? Você está se alimentando bem? Você está conseguindo gerenciar suas emoções? Então, vai muito além disso, né? A riqueza não é só financeira, né? Vai muito além do que isso. E quando a gente percebe, né, Cássia, assim, como você falou ali, tem pessoas que só buscam a riqueza, bens materiais.
nunca se sacia. A pessoa que busca só os bens materiais, ela nunca se sacia. Ela sempre vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E por mais que ela comece com o coração puro, vamos falar assim, se ela não tiver com Deus, se ela não tiver sobre os princípios de Deus, que nos quer prósperos, sim, até nos quer com bens materiais. Essa semana minha esposa deu uma palavra na igreja bem linda sobre isso, que Deus, ele nos quer prósperos financeiramente também, para que nós possamos, com o coração justo, coração bom, a gente ajudar outras pessoas e ajudar a obra da igreja, financiar as obras da igreja. Quantas obras tem que precisam ser financiadas? Só que para isso precisa de servos, precisa de fiéis que sejam prósperos financeiramente também. Só que o erro, qual é que é? Tem um pessoal que comenta aí, vários pastores dizem, não é pecado ter dinheiro, de maneira alguma. O pecado é o dinheiro ter você. Né? Então, se a pessoa só corre atrás de dinheiro, de riqueza, de bens materiais, e ela começa, entre aspas, com um coração bom, chega a determinado momento que ela quer tanto, que ela cega, que ela começa a passar a perna nos outros, que ela começa a levar vantagem em cima do sofrimento de outros, né? Emprestar dinheiro com usura. Tem muitas coisas aí. E isso sai do propósito de Deus. Então, aquela pessoa vai continuar tendo os bens materiais, só que ela não vai ter o principal, que é a presença de Deus. E ao contrário de que aqueles que têm a presença de Deus, muitas vezes o que falta para eles prosperarem é inteligência financeira. Eles já têm Deus, já seguem os princípios de Deus, só que falta inteligência financeira para administrar o dinheiro. Então é onde a gente vê muitas pessoas falam assim, mas você é crente, mas você é pobre. Os crentes são pobres, aqueles que confiam em Senhor são pobres. Uma coisa é confiar em Deus, é amar a Deus e ter Ele como princípio na nossa vida. E outra coisa é ter dinheiro. Deus quer que você tenha, só que se você não tiver inteligência emocional para administrar, para fazer dinheiro, você não vai ter. Então é onde a gente encontra várias pessoas que são cheias de Deus, mas não tem, às vezes ali, elas têm só o suficiente para viver. Né? Algumas acham que está bom assim, então vai ser assim. Outras acham que não está bom, só que ela não tem inteligência para gastar menos do que ganha, para investir. Né? Então, são diferenças. E a gente está falando isso porque a hora que toca em dinheiro, em Bíblia, em dinheiro e palavra do Senhor, para mim, há algum tempo atrás, isso causava um certo asco, essa é a palavra. Né? Que para mim era difícil de eu entender como que Deus nos quer próximo. Eu trazia aquelas crenças bloqueadoras, cara, de que rico não vai para o céu, de que ter dinheiro é pecado, de que, nossa, olha, era uma trava na minha vida gigantesca. E a hora que eu não me achava merecedor. Então, assim, a partir do momento que você vai descobrindo essas crenças e vai trabalhando, e vai entendendo que na palavra de Deus Ele quer você próspero, Ele quer que você seja próspero financeiramente, sim. E para quê? Para que Ele, através de você, abençoe outras pessoas. Então, Ele conhece o coração, vai falar assim, olha, eu vou prosperar a Cássia, porque eu sei que ela tem um coração bom, e ela vai comprar várias cestas básicas, ela vai ajudar na igreja dela. Se você tem um coração voltado para isso, Deus vai te prosperar. Só que a gente, né, o maior bloqueio para Deus agir na nossa vida somos nós mesmos. Assim como eu não me achava merecedor, quantas vezes como advogado aparecia trabalho assim para mim ganhar 80 mil, 100 mil, Cássio. E assim, eu falava, não, vou fazer. Só que ia embora, do nada ia embora, do nada ia embora, do nada ia embora. Aí chegou um momento que eu descobri o quê? Eu não me achava merecedor de ganhar dinheiro. Então, eu sempre ganhava, minha renda era sempre aquela pequenininha, pequenininha, pequenininha. Por quê? Eu não merecia mais. Então, a partir do momento que você se reconhece como um servo de Deus, um filho de Deus, que você tudo pode aos pés da cruz, tudo pode, se o foco seu for Jesus Cristo, e você achar que você é sim merecedor de ter aquilo que Deus quer te dar, então as portas passam a se abrir e você começa a receber o que Ele está querendo te dar. Então é muito lindo. Eu já falei demais aqui, Cássia. A live hoje é contigo, minha amiga. Me perdoa aí. Imagina. E a Ivani colocou aqui, quando alguém nos tira algo, devemos entregar nas mãos de Deus. Nas mãos dele está a justiça. E é verdade, né? Esse capítulo fala muito da parte da justiça, né?
Por vezes, o que acontece? A gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? Ocorreu algo diferente na nossa vida, nós tivemos algum prejuízo, né? Uma porta se fechou, alguma coisa aconteceu, e a gente quer fazer essa justiça com a nossa própria mão. E muitas vezes não entregamos isso para Deus e deixamos que Ele resolva isso, né? E a gente fica se martirizando, e fica sofrendo, fica em sofrimento, e muitas vezes entra em desequilíbrio emocional, né? Por conta dessa situação que aconteceu, que foi muito difícil na nossa vida. E a gente se esquece de entregar para ele que ele tem a chave na mão dele para resolver esse problema, né? Claro que nós não devemos também deixar tudo na responsabilidade dele. Tem coisas que a gente precisa resolver. Mas quando a gente fala de justiça, muitas vezes não tem o que fazer, né? Muitas vezes depende daquela justiça divina mesmo, né? Dele fazer. E não a gente fazer com nossas próprias mãos e, de repente, ter uma conduta errada e isso pesar mais na nossa vida ainda, né? É o que a gente vê muito por aí, né? Acontecendo na sociedade. Acontece alguma coisa e a pessoa quer ela mesma resolver e fazer a justiça. Quando, na verdade, aquilo acaba punindo mais ela do que a outra pessoa, né? Ela sofre muito mais do que a outra pessoa. E isso é muito sério, né? Na nossa sociedade hoje, nós estamos vivendo eu acho que é uma falta, eu vejo que isso é uma falta de amor próprio, né? E amor para com as outras pessoas. Ocorre uma separação, né? Um namorado termina com a namorada, o marido termina com a esposa, e a pessoa se acha no direito de ir lá e tirar a vida da pessoa, né? Como se aquilo fosse... Ou houve uma traição, alguma coisa desse tipo, como se a justiça estivesse na mão dele, né? Esquece que tem um Deus para isso, né? Esquece que se algo foi tirado da sua vida é porque existe algo muito melhor lá na frente por vir, né? E você acaba se levando por aquele sentimento de ódio, de ira, e esquecendo que existe um Deus para cumprir as promessas na sua vida, né? Esquece que tem um plano maior para você lá na frente, né? E você acaba talvez estragando a sua vida por uma conduta pensada, né? Por não ter gerenciado as suas emoções, os seus sentimentos, né? Isso é muito sério. A gente vê isso todos os dias, né? Todos os dias a gente vê isso. E outra coisa também muito séria, né, é que a gente vai colocando assim, que Deus também, quando fala em capacitar a gente, Ele quer também que quando a gente tem um projeto, a gente busque pessoas que estejam capacitadas para nos ajudar, pessoas que tenham uma fé grande e que tenham conhecimento daquilo, que possa nos instruir para que aquilo aconteça. E também que a gente vá buscar, vai fazer cursos para se, né, para aperfeiçoar. Eu lembro que a sua esposa falou, né, da questão financeira, da inteligência financeira, que ela foi buscar formações. Então, Deus sempre vai nos capacitar, querer que nós buscamos nos capacitar para estar ali realizando aqueles projetos, né? Ele dá condições para que a gente faça isso. Isso, né? Isso é bem importante. E continuando aqui, no versículo de número 32, ele diz assim: a paciência vale mais que valentia. E dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. Aqui, eu quero fazer uma comparação, né, entrar um pouco mais nesse assunto de inteligência emocional. O mestre da inteligência emocional, né, Daniel Goleman, ele diz que nós temos 3 estágios da inteligência emocional. Né? O primeiro estágio é quando eu começo a olhar para mim, eu começo a entender como funciona dentro do meu corpo, eu começo a entender as minhas emoções, eu começo a entender os recursos que eu tenho para gerenciar e controlar essas emoções. Esse é o primeiro estágio. Então, não adianta nada eu querer ajudar outras pessoas, eu querer aprofundar nos meus projetos, se eu não sou, se eu não consigo ser dono, se eu não consigo gerenciar a mim mesmo, né? Eu não vou conseguir ser um bom líder se eu não for líder de mim mesmo, né? Então, o primeiro de tudo, o primeiro passo para você entrar nesse caminho da inteligência emocional é você primeiro se olhar, primeiro gerenciar suas próprias emoções, entender
por que que esse sentimento está levando a essa emoção, né? É você se conectar com você mesmo e conseguir gerenciar essas suas emoções. Para depois disso, né, você conseguindo ser líder de si mesmo, e quando eu digo líder de mim mesmo, eu não estou dizendo só na área profissional, eu estou dizendo em todas as áreas da minha vida. Eu consegui gerenciar minhas emoções na minha área pessoal, na minha área de saúde, na minha área de relacionamentos. Eu consegui gerenciar essas minhas emoções em todas as áreas da minha vida e também na área profissional. Então, eu conseguindo ser líder de mim mesma, né, eu vou conseguir, assim, passar para as próximas etapas. Primeiro, eu sou líder de mim mesma, eu consigo gerenciar as minhas emoções. A segunda etapa é quando eu consigo gerenciar, ajudar o outro a gerenciar a emoção dele. Então, primeiro eu me capacito, depois eu ajudo o outro a gerenciar a emoção dele, né? E a terceira etapa é quando eu consigo fazer isso com um grupo, né? Além de eu ajudar a mim mesmo, eu já aprendi a ajudar a mim mesmo, eu já aprendi a ajudar o outro, e agora eu consigo ajudar um grupo, né? Isso tudo que eu estou falando agora vem de encontro à minha história, né? Peço licença para partilhar um pouquinho da minha história, porque eu acho que não tem como você falar do que Deus fez na tua vida, ou de você falar sobre um assunto se você não colocar a tua própria história de vida ali, o que aconteceu com você mesmo, né? Você tem que ser o teu próprio exemplo, né? Sim. E a minha história, contar um pouquinho da minha história profissional, né? Eu trabalhei 6 anos numa empresa, né? Os 3 primeiros anos foram super tranquilos. E no terceiro ano, meu chefe pediu demissão e eu comecei a sofrer alguns abusos dentro dessa empresa, né? Redução de cargo, né? De coordenação, eu fui colocada para operacional, redução de salário. Comecei a sofrer alguns abusos para que eu pedisse demissão lá dentro da empresa. E eu não entendia por que aquela pressão toda estava acontecendo comigo ali dentro, né? Eu olhava para tudo aquilo e aquilo era muito confuso, eu não conseguia entender as minhas emoções. Eu ficava naquilo perdida, sofrendo, eu comecei a ter problemas de saúde, travei minha coluna, e isso desencadeou uma fibromialgia, então eu comecei a sofrer, ter dores crônicas e sofrer muito com tudo isso, né? Não dormia direito, cada vez trabalhando mais, um turno de trabalho de 12 horas, chegava até 19 horas por dia. Eu não tinha tempo para olhar para a minha vida pessoal, eu não tinha tempo para a minha família, eu não tinha tempo para nada, somente para o emprego. E cada dia mais exigindo de mim e eu recebendo menos por aquilo. E vários assédios verbais, né, gritos, insultos, enfim, coisas horríveis. Todo dia, tinha dia que eu passava a noite chorando, porque eu não queria ir para esse emprego. E o que acontecia com isso tudo? Eu fazia entrevistas de emprego porque eu queria sair de lá, mas eu não conseguia passar em nenhuma entrevista de emprego. E eu ficava brigando com Deus, eu falava, Deus, nada acontece, eu não sou demitida, né? Eu não passo entrevista de nenhum emprego. E o que eu vou fazer? Eu não posso pedir demissão, né? Eu não consigo sobreviver sem esse trabalho, porque se eu pedir demissão, eu vou perder todos os meus direitos. Isso foi. Nesse mesmo ano, de 2017, eu tive um insight muito grande e eu conheci, né? Eu entrei um pouco mais avançado nesse caminho do autodesenvolvimento. Eu mergulhei um pouco mais profundo e foi onde eu conheci o coaching, em 2017. Eu fiz a minha primeira formação e ali eu entendi que aquilo era o meu propósito de vida, né? E apesar de eu ser formada em pedagogia e tudo mais, mas eu ainda não tinha me encontrado. E o que aconteceu? Depois que eu fiz a primeira formação, eu entendi que eu precisava me capacitar mais. Né? Então, primeiro, o que eu fiz? Eu fiz um processo primeiro de mergulhar profundamente em mim e curar as minhas dores, curar as minhas feridas. Então, naquele momento, eu olhei para esse emprego e disse assim, ok,
Nesse momento agora, eu estou escolhendo ficar aqui, porque eu preciso desse emprego para pagar esses cursos que eu estou fazendo. E fui fazendo várias formações, desde 2017 até final de 2019. Fui fazendo várias formações. E o que acontecia? Por que Deus não deixava eu ser demitida? Por que Deus não me dava outro emprego? Primeiro, ele sabia que se eu fosse para outro emprego, eu também não seria feliz lá. Claro, poderia ter uma situação ou outra melhor, mas não era aquele sonho meu. Não estava alinhado com aquilo que eu estava sonhando. E aí, naquele momento, eu entendi. Apesar de eu querer várias vezes desistir dos meus sonhos ali, de tentar outras coisas, porque o caminho foi muito difícil, eu entendi que quando o seu sonho está alinhado com... Quando o sonho do seu coração, está alinhado com o coração de Deus, ele abençoa, né? E eu não conseguia entender. Por vezes eu ficava naquela briga com Deus. Ah, Deus, mas não resolve, não acontece, nada acontece. Eu tô aqui, eu tô sofrendo, não tá resolvendo. E eu ficava nessa luta com Deus. Só que eu não entendia que ele já tinha ouvido aquele meu sonho que estava alinhado com o propósito dele. E aí eu fui fazendo essas formações, fui fazendo vários cursos. Eu fiz vários boletos para poder pagar esses cursos, porque você sabe, né, que não são cursos caros. E eu fui me capacitando, e no meio desse percurso, além de eu fazer as formações, eu fui arrumando tempo para fazer atendimentos. Além de eu não ter tempo, mas é engraçado, quanto menos tempo você tem, mais tempo você arruma. Eu fui arrumando tempo, eu fui fazendo atendimentos nesse percurso. E eu sei que no final eu consegui fazer mais de 6 cursos, que me deu mais de 10 certificados, 11 certificados. E meus boletos de curso terminaram em setembro do ano passado. Setembro. E assim, era certinho. A conta que eu tinha para pagar as minhas contas pessoais e os cursos. Dava certinho no mês. Não sobrava e nem faltava. Era incrível. Setembro eu terminei de pagar os cursos. Outubro, eu tive férias surpresa. Eu nunca na minha vida, em 19 anos de carteira assinada, tive 30 dias de férias na minha vida. Foi a primeira vez. Recebi 30 dias de férias. Fiquei 30 dias na minha casa. Quando eu retornei, eu já fui direto para o RH e recebi minhas contas. Fui demitida. Olha só. Isso foi em novembro. Então eu falo, Deus não faz nada pela metade. Né? Ele não faz nada que não seja nos planos dele. Ele esperou eu terminar de pagar todas as minhas contas para que depois... Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Então, assim, eu costumo fazer um link da minha história com a borboleta, né? O casulo da borboleta. Né? O tempo que eu vivi, esses 3 anos que eu vivi de sofrimento no casulo da borboleta, Deus estava me moldando, estava me formando. Primeiro, Ele curou as minhas dores, as minhas feridas, as minhas emoções. Ele me ajudou a gerenciar as minhas emoções. Né? Depois de eu conseguir fazer isso, né, o meu corpo foi sendo formado. Né? Eu comecei a crescer e aquele casulo já não cabia mais para mim. Eu já não cabia mais dentro do casulo. Né? Então, a dor era muito grande, porque a asa começou a crescer dentro do casulo. Né? Meu corpo começou a crescer dentro do casulo e é a pior dor que existe. E o que aconteceu? Eu fui vivendo esse período do casulo, né? Fui vivendo, fui sendo moldada. E depois, né? O que acontece? Depois de uma dor incontrolável, aos poucos o casulo foi se abrindo, né? E eu fui saindo desse casulo, né? Saí do casulo com muita dor. Só que aí teve um outro propósito. Eu tive que aceitar que eu já não era mais aquela lagarta. Né? Eu já não era mais uma lagartinha, né? Que não era vista, que não era lembrada, né? Que era muitas vezes humilhada, né? Pelas pessoas. Eu tive que lembrar que eu não era mais aquela lagarta, né? Que agora eu podia abrir as minhas asas e voar, né? E a coisa mais linda que tem desse processo é que toda dor, toda tristeza, tudo que você passa nesse percurso está te moldando para que você voe, para que você seja livre, né? Para começar a ser e viver aquilo que realmente está de encontro com a tua essência, aquilo que é a tua essência verdadeira. Está de encontro verdadeiramente com aquilo
que Deus sonhou para que você seja, né? Os planos que Deus tem para a tua vida, né? Que é um caminho que é um caminho difícil, muitas vezes é um caminho doloroso, né? Não é flores, muitas vezes tem muito espinho e você vive um caminho solitário, né? Muitas vezes você não tem um apoio, uma segurança, e é entre você e Deus, é você e Deus nesse percurso. Só que a caminhada vale a pena, né? A caminhada ela vale a pena. Você viver esse caminho e no final o seu prêmio é você ser livre, né? Para ser e viver aquilo que Deus sonhou para você. Então eu falo que isso não tem preço que pague, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Não tem, é lindo demais. É lindo demais a história e principalmente ver o agir de Deus, né, Cássia? Tem muitas pessoas que não entendem, que às vezes estão no sofrimento, que às vezes estão na dificuldade e só murmura. E é interessante, assim, você falando, né, que você conversava com Deus, queria saber e você não ouvia a voz dele, né? Dava a impressão que ele não falava, né? E Deus é tão lindo que até quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, ele está falando com a gente. Naquele momento ele precisava que você entendesse o processo para você poder se dedicar. Agora, assim, quantas pessoas passam um processo igual esse que você passou e no meio do caminho ali elas desistem, né? Elas desistem de Deus. Então são pessoas que falam assim, Deus nunca age na minha vida, mas a hora que ele, para agir, para te dar, ele vai ter que te preparar. E é essa fase do casulo. Então tem gente, você poderia muito bem estar ali naquele casulo, você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir as contas, vou largar a mão de curso e vou fazer outra coisa que eu não aguento mais. Você ia perder a bênção, porque você estava dentro de um processo de preparação. Então, para você que está nos assistindo agora, se você está num processo desse, se você se viu numa situação como a da Cássia, está num trabalho difícil, às vezes não está sendo reconhecida, como foi falado até agora, não está sendo reconhecida, entenda que você pode estar no processo. Mas como que eu vou saber, Cláudio, se eu estou no processo ou não? Ore, é no silêncio do seu quarto, em oração, que Deus vai falar ao teu coração através do Espírito Santo. E você vai sentir. Eu gosto assim que minha esposa sempre falava, antes mesmo da gente ser crente, da gente conhecer um pouco da palavra, que a gente não conhece tudo, né? Minha esposa falava assim, se você tem paz no coração, é a vontade de Deus. Vamos fazer isso. Se der paz, é a vontade de Deus. Hoje a gente entende que ela estava falando correto, porque é aquela paz que excede o entendimento que está na Bíblia, né? Quando a gente tem essa paz, quer dizer que é a vontade de Deus. Então é onde você estava ali, que você não conseguia entender, como você não tinha tempo e ainda arrumava tempo para fazer atendimento. E começou a se sentir bem naquele processo. É a paz que você estava no lugar certo. Que lindo, viu, Cássio? Que show. Parabéns e parabéns por você ter esperado, ter entendido o processo. O que vem de Deus traz paz, né? O que vem de Deus sempre vai trazer paz, né? Porque Ele é a paz, né? E esse processo, assim, é um processo, assim, que foi... Eu tive vários encontros com Deus na minha vida, vários encontros de superação, de cura com Deus, mas esse foi o mais recente, né? E veio de encontro muito com essa palavra, eu disse assim, não tem como eu não compartilhar isso, né, com as pessoas. Eu acho que mais pessoas talvez estejam vivendo algo parecido, né? E eu acho assim que o que é mais importante para a nossa vida, que nós precisamos chamar Deus para os nossos planos, para os nossos sonhos, para que Ele participe conosco nos nossos sonhos, nos nossos planos, né? Uma oração que eu sempre faço com Deus é assim, Senhor, que os sonhos do meu coração estejam alinhados com o seu coração, né? Que os sonhos que eu tenho para minha vida estejam alinhados com os seus, né? Porque se não estiver, é porque não é para ser. Né? Então, assim, hoje a maturidade espiritual está muito maior, né? Quando você supera situações na sua vida, quando você realmente agora entende que entregar para Deus é a melhor solução, né? Deixar que Ele tome a direção da tua vida é a melhor solução, né? Isso que você falou aí, Cássio, no verso 9, está escrito assim: em sua alma, o homem planeja seus caminhos,
mas o Senhor é quem determina os seus passos, né? É bem isso que você está falando aí. Exatamente, né? Exatamente, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E quando eu entrego para ele, pode ser que demore, porque o meu tempo não é Sim. o tempo dele, né? Mas a resposta dele sempre vem a resposta, ou para o sim ou para o não, né? E aí eu preciso estar apta para entender que talvez o não de Deus é um sim para minha vida. Sim. Talvez o não de Deus é um sim para minha vida. Por isso que é importante chamar ele, né, para estar junto dos meus projetos, dos meus sonhos, né? Isso é importante, né? Eu acredito assim muito forte que cada um precisa ser líder da sua própria vida, né? Seja líder da sua própria vida, né? Essa busca que nós temos hoje da independência, né, de sermos pessoas livres para construir a nossa história, para fazer o nosso caminho, para superar as nossas crenças, as nossas dores, ressignificar a nossa vida. Porque o que aconteceu comigo lá atrás foi muito difícil. Foi claro, foi difícil. Só que quando eu olho para isso e ressignifico, dou um novo olhar para isso, eu tiro todos os aprendizados para minha vida, para continuar firme lá na frente. Quando eu ressignifico toda essa dor, eu me liberto para viver a vida que Deus sonhou para mim, né? Se eu Uau. ficar presa na minha dor, se eu ficar presa nessa dor para sempre, eu não consigo receber a bênção de Deus, né? Eu vou Sim. ficar presa naquela dor. E aquela dor não vai deixar que eu enxergue que existem bênçãos muito maiores na minha vida. Que Deus ele tem, ele entrega aquilo que ele promete, né? Ele prometeu, é promessa de Deus. Né? Eu vim para que tenham vida, né? E vida em abundância. É promessa dele, né? É promessa de Deus na nossa vida. Só que a gente precisa entender o tempo certo, entender que essa promessa tem um tempo para se cumprir, não é no meu tempo, é no tempo dele, né? Então eu sempre digo assim, seja líder da sua vida, né? Mas nunca se esqueça de deixar Deus liderar a sua vida primeiro, né? Primeiro ele, né? Primeiro ele. Eu preciso liderar minha vida sim, mas eu preciso deixar que ele lidere a minha vida também, né? Preciso deixar ele conduzir os meus passos, né? Que quando eu deixo ele conduzir os meus passos, o caminho no final com certeza vai ser de florido, né? Vai ter bênçãos maiores. Amém, amém. Que lindo, viu? O Cássio aqui está falando que falta 8 minutos, tá? Só para você ajeitar o tempo aí. Mas está maravilhoso. Olha o que o Everson diz ali, ó. A pérola só é formada após a concha passar pela dor. Sem luta não há vitória verdadeira. E é bem isso. A gente sabe que a gente só dá valor, o ser humano, né? Só dá valor naquilo que ele lutou para conquistar. O que vem fácil, vai fácil. E Deus não nos dá nada fácil. Depois que passa, a gente olha para trás e ainda fala assim, ó, eu passaria tudo de novo, porque está sendo tão maravilhoso, né? Mas na hora, na dor, a gente não entende. E é justamente nesse momento que ele quer ver o melhor de nós. É justamente na dor que aparecem, né, os verdadeiros adoradores, como diz na palavra, né? Deus quer os verdadeiros adoradores. E quando está tudo bem, tudo maravilhoso, é fácil, né? Agradecer a Deus, buscar a Deus. E ele é tão piedoso, tão misericordioso, que ele sabe que até quando a gente está na dor, como você estava lá, né, Cássio, que você esbravejava, né? Falou assim, eu não entendo o que está acontecendo, por que eu estou passando isso? Né? Ele até nessa hora, ele entende isso como uma forma de adoração. Por quê? Porque se você não tivesse linkada com Deus, se você não estivesse fixada na videira viva, que é Jesus, você nem ia questionar Deus. Quantas pessoas estão na dificuldade e falam assim, e vai tocando. Nós que somos cristãos, que cremos no Deus vivo, a gente até na hora da dificuldade, quando vem a dúvida ou quando vem muita dor, eu vejo assim, é uma percepção minha. Questionar nosso a Deus é uma forma, porque é mais ou menos como uma criança vira para o pai, né? Às vezes está passando uma dor, está passando aquilo, ela vira para o pai, caiu uma escola, pai, por que isso aconteceu? Ela está perguntando para quem? Para quem ela confia que pode tirar aquela dor dela. E é assim conosco, quando a gente está na dificuldade, como foi você na dificuldade que você passou,
né? Quando a gente questiona Deus, não é na dúvida, ou não é para afrontar, é para você falar assim, Deus, o que está acontecendo? Eu me dei para você, eu sou seu, né? O que o senhor está fazendo? Por que não está dando certo? Ou seja, a gente está reconhecendo que até na dor nós somos filhos dele e ele tudo pode para a gente. É maravilhoso, maravilhoso. Nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis e o nosso choro, às vezes a gente não fala nada, mas o nosso choro é uma oração, né? Com certeza. Quando você chora para Deus, você não precisa dizer nada para Ele, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que está dentro de você, né? Ele reconhece o ser humano que você é. Muitas vezes as pessoas estão do seu lado e elas não estão enxergando o sofrimento que você está passando. Porque às vezes você usa uma máscara para disfarçar aquele sofrimento, né? Para não dizer para as pessoas que você está passando por tanta dificuldade assim. Só que no íntimo, você e Deus, você não consegue enganar Deus, né? Deus conhece o teu coração e Ele sabe que aquelas lágrimas, talvez, que você derramou naquela noite, foi uma oração para Ele, né? Que talvez você não tinha nem palavras para orar com Ele, mas que aquelas lágrimas foram muito mais que uma oração. Ele escuta o coração, né, das pessoas, né? Isso é muito lindo, né? Isso é muito precioso, né? Você saber se entregar, se derramar para Ele, né? Saber que é dele que vem, né? Que vem todas as respostas para sua vida. Deixar que Ele traga para você, né? Deixar que Ele conduza seus passos, seus caminhos. Perfeito, perfeito. Cássia, alguns minutinhos restantes, por gentileza, faça suas considerações finais. Já te agradeço de coração por você ter aceito o convite. Você é uma parceira já de longa data, uma amiga querida, que a gente tem muita estima. E todo projeto que eu faço, assim, eu falo assim, hoje eu vou convidar a Cássia, né? E você sempre de pronto, você mergulha de cabeça. Obrigado de coração. Se algum dia eu puder te ajudar de alguma forma, conta sempre comigo, você tem um amigo aqui, viu? Clóvis, gratidão pelo convite, tá? Me sinto muito agradecida, muito honrada de participar dos teus projetos, né? De você sempre lembrar de mim, estar sempre me colocando. Eu me coloco à disposição para que você precisar. Se você quiser fazer uma live para divulgar o seu livro, gente, o Clóvis está lançando um livro maravilhoso, né? E se você quiser fazer uma live comigo para que você divulgue o seu livro, fale um pouco de como foi fazer esse livro, da tua história com esse livro, fique à vontade, eu estou disponível para isso, tá? Somos parceiros, amigos, né? E que eu quero deixar para vocês aqui, para finalizar isso tudo, gratidão para todos que estão acompanhando essa live com a gente. Se entregue para Deus. Sabe? Entregue seus planos, entregue seus projetos para Ele. Né? Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes o olho humano, ele não consegue enxergar. Só enxerga o aqui, o agora. Né? Nós temos a visão tapada. Nós não conseguimos olhar para o futuro. Mas o sim de Deus e o não de Deus tem de encontro com o teu propósito de vida. Né? Então, avalie o teu propósito de vida, se seus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Né? Quando o seu sonho está alinhado com o sonho de Deus, quando o seu sonho não é só para te ajudar ou só para te glorificar, mas é para glorificar o nome dele e também para ajudar mais pessoas, isso significa que está alinhado com o teu projeto de vida, com o teu propósito de vida e com os sonhos que ele tem para a sua vida. Né? Busque estar em conexão com esse sonho, com Deus, né? Que os sonhos do seu coração verdadeiramente esteja alinhado com o coração de Deus, né? Que é a oração que eu faço para Deus sempre. Senhor, que os meus sonhos estejam alinhados com o teu coração. Valeu, Cássia. Everson, obrigado, gente, de coração. Vou fazer uma oração, faltam alguns segundos aqui para a gente encerrar. Cássia, gratidão. Obrigado de coração, vocês que estão nos assistindo também. E amanhã nós temos mais uma live também extraordinária, como foi essa. Obrigado, Cássia. Paizinho querido e amado, nesse momento nós te entregamos essa horinha de ensinamento que nós tivemos contigo. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu essa live, as que irão assistir depois também. Abençoe a Cássia, Pai, os planos dela, os projetos dela, a família dela, todas as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa entrar com a providência necessária, Pai. Tu conheces o coração de cada um.
Dê-nos segundo a tua misericórdia, nunca por nosso merecimento, Pai. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas durante esse dia e por toda a nossa vida. É que nós te agradecemos e te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Ó, certinho.